Boa noite a todos, bem-vindos ao canal. Quero te agradecer se você já faz parte dele. Se você não faz, que você escute essa palavra e que você seja edificado. Isso que importa. Eu quero te dizer o quê? Que nós estamos lançando uma série de vídeos. Esses vídeos são intitulados uma série de Discipulando Vidas. Qual que é o nosso propósito nisso? Que você conheça o Senhor, conheça a sua palavra e que você ande na presença de Deus. Esse é o nosso propósito com essa série de vídeos Discipulando Vidas. Assim sendo, você é muito bem-vindo. Talvez você não conheça nada da palavra de Deus. Ou talvez você tenha um conhecimento mediano, ou talvez se você tem muito conhecimento, talvez você me ajude mais ainda naquilo que nós vamos estar liberando para que outros venham também a conhecer a palavra de Deus. Dessa forma, eu te convido, se você conhece a palavra, se você manuseia a palavra, que você tenha a tua palavra aí facilmente na tua mão. Se você não conhece, recomendo que você tenha um caderno de anotações. Anota os textos para depois você procurá-los na palavra e já começa a aprender a manusear esta palavra. Então, o primeiro vídeo que nós estamos postando realmente corresponde ao princípio de tudo. Nós precisamos entender como começou, o propósito de Deus em tudo isso e onde você está em tudo isso. Mas antes, eu quero orar para que nós possamos deixar que o Senhor flua na sua vida e na minha vida. Eu ministrando e você recebendo essa palavra, para que ela tenha um efeito fantástico na sua vida, porque Deus é surpreendente e Ele faz coisas maravilhosas todos os dias. Te convido, fecha os teus olhos, vamos buscar ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Deus querido, o Senhor é eterno, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor conhece, Senhor Deus, todos aqueles que aqui estão. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de cada um neste lugar. Pai querido, e em nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor, que o teu Santo Espírito, que é aquele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja operando, Senhor, fazendo mudanças em cada coração, fazendo transformação de tal forma que discípulos do Senhor surjam a partir dessas ministrações, ó Deus. Que teu nome seja exaltado, toda a honra, toda a glória, todo o poder e autoridade seja dada a ti. Toca, Senhor Deus, dos corações. Nesse instante, Senhor Deus, toca os ouvidos, ó Pai querido, para que ouçam a voz do teu Santo Espírito. Dá-lhes um coração quebrantado e contrito, ó Pai, para que creiam na tua palavra. Nós te glorificamos e te agradecemos desde já pelo que o Senhor há de operar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pois bem, tá? Talvez você diga assim: eu conheço a Deus, né? É muito comum nós perguntarmos para alguém, você conhece a Deus? Conheço a Deus. O que Deus é para você? Deus é tudo para mim. Tá bom, então tá. Mas você, quando as coisas se tornam difíceis, a pergunta que eu te faço, o que você faz? Você procura um amigo? Fala com ele, desabafa, chora, murmura, etc. Ou você se fecha no seu quarto, fala com Deus e confia nele e espera nele. Qual que é a sua atitude? Aí eu vou te dizer que realmente, se você está esperando em Deus, se você conhece a Deus de fato, ou se você simplesmente, como Jó, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Muitas vezes, amados, nós conhecemos a Deus de ouvir falar, mas eu quero te conduzir em nome de Jesus para que você conheça o Deus verdadeiro e ande
com ele, tá? Então, nós vamos ver o que aqui, em princípio, nós vamos ver o que Deus nos diz na sua palavra. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Alguns podiam questionar, mas a Bíblia Sagrada é um livro antigo. Não, é um livro muito atual. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para ser escrita por homens, para que fosse o manual de Deus para as nossas vidas, ok? Então, o que está escrito na palavra é o que Deus disse. E o que Deus disse, amados, ele assinou embaixo, vai cumprir o seu propósito no tempo necessário e quando ele quiser. Amém? Isso está predito na palavra? Sim, está predito. Mas eu quero te conduzir e nós vamos gradualmente chegando lá. A palavra de Deus nos fala em Gênesis, no capítulo 1, você pode anotar, no versículo 1 e 2, nós encontramos a presença do Pai e do Espírito Santo de Deus. Né? A palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Presença do Pai. Em seguida ele diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pois bem, encontramos o Pai e encontramos o Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos entender que Deus é Trindade. E Trindade é Deus Pai, Deus Filho, que é Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus. E aí você vai dizer, então na criação só estava o Pai e o Espírito Santo de Deus? Anota. João, Evangelho segundo João, 1, versículo de 1 a 3. Vamos ver onde estava Jesus na criação. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, que princípio é esse? O princípio da criação, amados. Então, no princípio, o Verbo, que é Cristo Jesus. Por que é o Verbo? O Verbo porque você não constrói uma frase sem um verbo. Só que esse verbo aqui, amado, citado, é Cristo Jesus. Por quê? Ele é a ponte que nos leva até o Pai. Mas vamos voltar. A palavra de Deus diz assim: então que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E diz assim, ele estava, continuando, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, preste atenção, foram feitas por meio dele. De quem? Do Filho de Deus, o Verbo, Jesus Cristo de Nazaré. E sem ele, continua o versículo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, aqui nós encontramos Pai, Filho, Espírito Santo de Deus na criação. E nós vamos entender aqui o que realmente todas as coisas contribuíram para a formação e criação de tudo que nós temos. Então você vai ver que existem teorias do Big Bang, etc., né? Mas nós não vamos discutir isso por momento. Nós vamos entender o quê? Que Deus criou todas as coisas. E Gênesis capítulo 1 mostra como o Senhor criou realmente as trevas e a luz. E Jesus também disse, eu sou a luz do mundo. Né? Então você vai ver o que aqui? O versículo de João, Evangelho de João 1,4 diz assim, nele estava a vida, em Cristo Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Ok. Então, nós vamos ver o quê? Que aqui nós podemos entender que Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, amados, são pessoas diferentes, pessoas, espíritos diferentes, são pessoas que agem de modo diferente, em momentos diferentes na humanidade, mas que concordam em tudo que realizam. Então há uma concordância, por isso que Deus é triuno.
E para você entender isso, você pode pegar o exemplo do Sol. O Sol realmente é o que representa aqui para nós o que? O Pai. Só que o Sol, amados, emite luz e calor. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, nós vamos ver o quê? Que toda a luz do Sol representa Cristo Jesus. Faz parte do Sol? Claro que faz. Assim como o calor, né? O calor também o que? Faz parte do Sol. O que representa o calor? O Espírito Santo de Deus. E assim nós podemos entender que realmente o Sol, com toda a sua grandeza, com todas suas ações, né? Calor, assim como que luz, assim como que a parte física do Sol, tudo isso representa para nós o que? A Trindade, amados. Fica fácil de entender dessa forma, né? Então você vai ver o quê? Que assim como existem dias que são mais sombrios, concorda comigo? Tem dias que são mais sombrios. Nós temos dias que estão mais quentes. Mas eu pergunto para você, Deus deixa de existir? O Sol deixa de existir? Não. O Sol não deixa de existir. Sejam dias sombrios, sejam dias de chuva, seja um dia ensolarado, seja dia o quê? De muito calor, sejam dias de frio. O Sol existe e nós sabemos que ele existe pela luz. Nós sabemos que ele existe pelo calor que sentimos. Amém? Então você vai ver o quê? Que realmente, dessa forma, Deus criou todas as coisas. E você pode ler isso no livro de Gênesis. É bem interessante. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que no sexto dia, Deus criou o homem. E é muito interessante que quando fala que Deus criou o homem, o Senhor diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz assim, façamos, ou seja, ele não estava sozinho. Ele estava com o Filho e estava com o Espírito Santo de Deus. Assim sendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas Deus não é Espírito? Sim, Deus é Espírito. E Deus criou dentro de você um Espírito. E é esse Espírito, amados, que vai te levar à presença do Senhor. E é quando nós seremos julgados. Nós somos um Espírito que Deus criou. Nós temos uma alma, que são as nossas emoções, a nossa razão, e aquilo que as nossas emoções é a nossa alma, ok? E tudo isso está embalado onde? Dentro de um corpo. Nosso corpo físico. Assim sendo, nós somos também o quê? Seres tripartidos, com corpo, alma e espírito. Qual o propósito de Deus nos criar o quê? A sua imagem e semelhança. E Deus nos embalar num corpo, né? Você vai ver o quê? Que Deus nos constituiu, amados, com emoções, com razão, com capacidade para pensar e para decidir, ok? E Deus nos criou com um espírito, porque o propósito de Deus era que o nosso espírito governasse a nossa mente e o nosso corpo e nos colocasse em comunhão com o Pai. Pois sim. Isso tudo foi muito importante? Sim. E assim o que? No sexto dia Deus criou o homem. E nós vamos ver o quê? Que a imagem e semelhança do homem, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fomos criados. E a palavra fala o quê? Que Adão era inteligentíssimo. Isso, amado, é atributo de Deus. E Deus colocou dentro de você e de mim atributo de Deus, que é inteligência, capacidade. Amados, imagina o quanto de animais existem sobre a face da terra, nos céus,
na terra, na água. E o que acontece? Adão deu nome a tudo isso. Ele era um homem inteligentíssimo. Essa semente Deus colocou dentro de você e dentro de mim. Ele era criativo? Sim, Adão era muito criativo. E assim, ele tinha capacidades e talentos lindos dentro dele, que Deus colocou sob a forma de sementes. Ok? Eu quero te dizer o quê? Que realmente Adão que andou pelo jardim do Éden, e esse jardim do Éden, o que era? O lugar onde Deus preparou tudo, deixou tudo pronto para que Adão habitasse, com tudo quanto ele necessitava. E nesse jardim existiam duas árvores, que o Senhor falou, olha, não quero que toquem nessas árvores, mas eu principalmente na árvore do bem e do mal. Por quê? Talvez você se pergunte, por que Deus fez isso e a quem ele deu ordem? Ele deu ordem, amados, a Adão. Você encontra isso que realmente no capítulo 2 de Gênesis. Deus deu ordem a Adão para que ele não tocasse na árvore do bem e do mal. Por quê? E ali tinha outra árvore, que era a árvore da vida. Que vida é essa? Vida eterna, ok? Então Deus tinha um propósito, amados, de manter comunhão com Adão. E Deus se importou que ele tocasse na árvore da vida? Não. Se ele se mantivesse ali no paraíso, amados, Deus queria que ele se mantivesse tocando a árvore da vida. Porque ele teria vida eterna da maneira como Deus o criou. Pois bem, a ordem, lembre-se disso, foi dada a Adão. E nós vamos ver o quê? Que depois disso, a palavra do Senhor, ainda no capítulo 2 de Gênesis, diz o quê? Que Adão olhava, todos os animais tinham suas companheiras, e aquilo que realmente entristeceu o coração de Adão. Mas eu quero te dizer, Deus se preocupa com aquilo que está no teu coração. O Senhor conhece os teus pensamentos. E o Senhor viu aquilo e decidiu que Adão precisava de uma companheira que lhe pudesse ser ajudadora. Adão foi feita o quê? Do barro. Podemos até brincar acerca disso, né? Experimenta ver quem resiste mais, se é o homem ou se é a mulher, né? Então, dá muito trabalho para o homem é capaz o quê? De pegar um peso muito grande que a mulher não é capaz. O homem é capaz o quê? De resistir em algumas situações por algum tempo. Mas eu pergunto para você, a mulher, experimenta fazer uma mudança, amados. Experimenta fazer uma mudança. O homem pode até ajudar a carregar o caminhão de mudanças, ajudar a tirar as coisas de mudança. 7 horas da noite, o homem cai morto de canseira. Natureza do homem, feito do barro. Mas eu quero te dizer o quê? Que se você prestar atenção, a mulher pode estar morta de cansada, ela ajudou, participou em tudo isso. Mas duvido que ela durma antes de colocar algumas coisas que ela propôs no seu coração em ordem. Deixa eu só tirar isso aqui, ok? Então você vai ver o quê? Aí está uma grande diferença. A palavra do Senhor nos fala o quê? Que realmente o Senhor colocou um sono profundo em Adão. E da sua costela, osso. Osso é resistente, tem cálcio, né? Tem características próprias de dureza. Então você vai ver o quê? Que do osso, da costela, foi tirada Eva. E aqui talvez você pergunte, escuta, mas e daí? E a história, então, realmente, o quê? De Adão e Eva?
Qual que é o pecado deles? O pecado é a maçã? Nada a ver, queridos, nada a ver. Vamos entender a palavra de Deus que está em Gênesis, realmente capítulo 3. Você pode acompanhar, tá? E no capítulo 3 nós vamos encontrar que realmente o quê? Houve uma situação onde Eva tomou uma atitude que ela não devia ter tomado. Mas e antes disso? E quando Adão acordou e viu Eva? Ficou maravilhado, né? Como todo homem que ama a sua esposa, amados, né? Como todo homem que ama a sua esposa, que cuida, ficou maravilhado. E o Senhor lhe deu uma primeira lei, né? O Senhor realmente o que deu uma primeira lei a Adão, onde o homem deveria deixar realmente sua casa e sua parentela e casar-se com a sua esposa e a partir dali constituir a sua família. Amados, quando o Senhor fala aqui, deixa seu pai e sua mãe, no último versículo do capítulo 2 de Gênesis, eu pergunto para você, Adão tinha pai? Adão tinha mãe físico? Eva tinha pai e mãe físico? Não! Então, essa lei de Adão, amados, hoje nós chamamos assim, é para nós, que temos pai e mãe. Uma primeira lei que Deus nos ensina ali. Quando você vai se casar, você é responsável pela sua casa. Sai da casa do teu pai e da tua mãe. Constitui a sua família. Seja responsável pela sua esposa. Seja responsável por tudo que você adquirir. Primeira lei. E o Senhor tinha dado uma ordem, o quê? Para que Adão não comesse do fruto do bem e do mal. E o que aconteceu? Nós vamos ver o quê? Que quanto tempo levou? Não sabemos dizer. Mas uma coisa é certa. Satanás era um querubim ungido. Ele estava nos lugares celestiais, ele tinha um alto cargo no reino de Deus. Ele cuidava das pedras preciosas e do louvor nos céus. Qual que foi o pecado de Satanás? Para nós, Satanás, lá ele era Lúcifer, anjo de luz. Rebelião. Ele quis ser igual a Deus. Pois bem, o que aconteceu? E quando Satanás caiu, tá? Você vai ver o quê? Que realmente ele veio e ele o quê? Observou aquela serpente e também foi aquele o quê? Que realmente o quê? Satanás foi aquele que achou na serpente, que era muito bonita, pelo jeito, a palavra de Deus nos fala que ela andava de pé, né? Então, era algo que atraiu os olhos de Eva. E nós vamos ver o quê? Que, com isso, Eva começou a observar aquela árvore do bem e do mal. E o que fez? Satanás influenciou Eva a tomar uma atitude de comer aquele fruto. Não interessa, não era maçã, não, isso aí é conversa. Não tem isso na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala? Amados, quando ela comeu o fruto daquela árvore do bem e do mal, na realidade o que ela cometeu foi um ato de desobediência e de rebelião. Isso foi grave diante de Deus. E nós vemos o quê? Que Adão o que fez? Adão olhou aquilo e realmente o quê? Fez a mesma coisa. Mas Deus houvera dado uma ordem para Adão.
Era Adão que não podia realmente deixar que isso acontecesse. Eu pergunto para você, quanto tempo será que a serpente, Satanás, atrás dela, ficou observando Eva para poder o quê? Lhe dizer, não, se você comer desse fruto, você não vai morrer, não. Ou seja, já estava colocando no coração de Eva dúvida. A dúvida, meu amado, minha amada, quando é gerada, se nós o quê? Realmente não levarmos para o lado da palavra de Deus que nos conduz à verdade, ela vai levar a um espírito de engano e de erro. Certamente vai. E o que aconteceu? Nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Que Adão comeu também daquele fruto. E quando o Senhor veio para ele e questionou, Adão, onde estás? Por que o Senhor colocou isso? Adão, onde estás? A palavra de Deus fala que ele se cobriu. Ele se cobriu o quê? Com folhas. Por quê? Ele estava nu. Amados, veja a gravidade e como você consegue relacionar isso com aquilo que nós vemos hoje. Você vai ver o quê? Que quando Deus questionou Adão, ele pegou e falou assim, foi ela que me deu. Ok? E quando perguntou para Eva, ela pegou e falou assim, foi a serpente que me deu. Você percebe alguma coisa com aquilo que você vê no homem hoje? Uma falta de assumir as suas faltas, as suas falhas, os seus erros. Então, amados, quando nós não assumimos nossos próprios erros, nós vemos que nós nos assemelhamos a Adão e Eva quando pecaram. Pois bem, nós vamos ver o que? Qual foi a consequência? Adão e Eva morreram? O que Deus queria dizer com isso? A morte, amados, era espiritual. A morte era espiritual. Dizendo o seguinte, você vai perder a comunhão comigo, Adão e Eva. Você vai perder a comunhão comigo. A sua desobediência e a sua rebelião tem consequência. Presta atenção. Amados, tudo que nós fazemos de bom ou de ruim tem consequências para a nossa vida. Tem consequências. E nós temos que olhar isso de frente e entender isso com clareza. Aquilo que nós fazemos de errado tem consequência. Então, existem pessoas que acham que a chegar-se a Cristo, e porque o Senhor nos perdoa todos os nossos pecados, e perdoa mesmo, ok? Acha que as consequências do seu pecado não virão mais. É a questão do assassino. Ele assassinou alguém, ele vai para a cadeia, tem uma pena para cumprir, conhece a Cristo lá e acha o quê? Que porque aceitou Jesus, aquela pena desaparece? É assim? Não. As consequências do pecado virão. E isso nós temos que ter muito claro diante de nós. E o Senhor o quê? Realmente mostrou isso, o quê? Que realmente aconteceu com Adão e Eva. E nós vamos ver, amados, que alguém podia dizer assim, por que Deus deixou? Porque Deus não quer robôs. Você não é robô. E você não pode ser robô. Não seja robô nem de Satanás. Sabe por quê? Que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, porque nós temos livre arbítrio. Livre arbítrio. E no livre arbítrio, amados, e é algo extremamente importante que Deus colocou dentro de nós, é a nossa capacidade de escolher. Nós podemos escolher o que nós queremos. E, infelizmente, Adão e Eva escolheram mal. E o que aconteceu? Nós vamos ver o quê? Que realmente Deus não criou o homem de forma alguma para que estivesse longe dele. Pelo contrário, ele queria que nós tivéssemos o quê? Realmente em intimidade com ele, conhecendo a sua vontade, falando com ele. Adão e Eva falavam com o Senhor todos os dias. Tinha um lugar de privilégios onde eles tinham tudo, amados. Mas veja, o que aconteceu? Ele escolheu mal.
E as consequências vieram para todos os seus descendentes. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala em Romanos 5,12? Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Qual pecado? Desobediência, rebelião e quebra da comunhão com Deus. E pelo pecado, a morte. Que morte é essa? Física. Morte espiritual. Morte do espírito que Deus colocou dentro de nós, o espírito do homem. É como se tivesse se apagado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se o espírito do homem se apaga, quem vai reger a sua vida, amado, é a alma. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, o seu raciocínio, é que vai dominar o seu corpo. Isso vai ser expresso no seu corpo físico? Claro que sim. A maneira como ele fala, a maneira como ele se traja, a maneira como ele vive? Sim. E a palavra de Deus diz: e o pecado, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi a herança que realmente Adão e Eva nos deixaram. Por quê, amados? Eles foram tirados do paraíso. O Senhor o quê? Matou um primeiro animal para vesti-los com a veste do animal. E aqui tem um outro princípio, onde nós vamos ver o quê? Que aquela veste daquele animal que o próprio Deus fez e que Deus imolou para cobrir o pecado, cobrir a nudez de Adão e Eva. Foi um princípio que a gente vê no Velho Testamento, de oferecer sacrifícios de sangue, de animais, numa tentativa de cobrir os pecados do homem. Ok? E diz assim a palavra de Deus. Deus se importou? Eu pergunto para você. Deus se importou com o pecado de Adão e Eva? Deus é irresponsável? De forma alguma. Em primeiro lugar, Deus se importou. Em segundo lugar, o Senhor foi o primeiro que falou em maldição. O Senhor amaldiçoou a serpente, o Senhor amaldiçoou a mulher naquela situação, amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Mas na infinita misericórdia de Deus, o Senhor, em Gênesis 3,15, ele colocou o quê? Um versículo extremamente importante. Gênesis 3,15. A palavra do Senhor diz assim: providência de Deus. Nunca aceite que Deus foi irresponsável, porque ele jamais é. Deus nunca é irresponsável, amados. Deus levantou uma situação, levantou e deu ao homem uma possibilidade para ser redimido desses pecados. Preste atenção que diz uma providência de Deus. Gênesis 3,15 diz assim: Deus imediatamente providenciou alguém para resgatar o homem e a sua descendência. Veja lá, Gênesis 3,15. E porei inimidade entre ti. Ou seja, o Senhor se dirigindo realmente o quê? A serpente, que era Satanás. O Senhor se dirigiu à serpente e colocou ela para rastejar no chão, ok? E a mulher, colocarei inimizade entre ti, dizendo para a serpente, representando Satanás, e a mulher, que era Eva. E entre a tua descendência, tá? A descendência realmente o quê? De Satanás, presta atenção nisso, e o seu descendente. O Senhor não diz os seus descendentes se referindo a Eva. Presta atenção. O Senhor estava falando o quê? Que Satanás tinha, entre aspas, descendentes. Mas o Senhor dizia que Eva tinha um descendente. Mas ela não teve Caim, Abel e outros filhos? Teve sim, mas o Senhor estava aqui dando uma provisão
para o resgate do pecado do homem. E diz assim, entre o seu descendente, aqui está se referindo o quê? A Cristo Jesus. E continua dizendo, quem este? Que Gênesis 3 que ele fala. É aquele o quê? Que é realmente o descendente da mulher, Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim, e o Senhor estava se dirigindo à serpente, tá? Ele, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça, dizendo para a serpente. Amados, só Cristo Jesus é que pode realmente pisar na cabeça da serpente. Ele veio ao mundo sem pecado, ele veio na unção do Espírito Santo, ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Ele pisou a cabeça da serpente. Quando Jesus ressuscitou, amados, ele pisou a cabeça da serpente, mas e agora? Só que quando Jesus ascendeu aos céus e o Senhor encontrou aqueles que criam em Cristo Jesus, como o Filho de Deus que desceu da sua glória e habitou entre nós, e que é a ponte entre nós e Deus, o que o Senhor fez? Eu vou te dar uma procuração. No meu nome expulsarão demônios, eu dou autoridade para que vocês o quê? Pisem serpentes e escorpiões, imponham as mãos sobre os enfermos, falem em novas línguas. O Senhor nos deu autoridade. É como se Ele tivesse passado uma procuração para nós, de autoridade, que Ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Amém? E diz assim a palavra, naquele versículo ainda, 3,15. E tu, se relacionando o quê? Se referindo a Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. Por que o Senhor está dizendo isso? Amados, o calcanhar aqui de Jesus representa nós, igreja hoje. O que ele tenta fazer? Ele tenta realmente o quê? Morder o nosso calcanhar. O calcanhar da igreja. Mas Jesus já nos deu procuração no seu nome para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Estão entendendo a relação da serpente aqui? E a palavra de Deus, veja, amados, que dessa forma, porque o pecado entrou através de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores, né? No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, presta atenção, que lindo isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Como assim? Né? Veja bem, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então você encontra, amados, tá? No livro de Romanos, o primeiro Adão. Quem que é o primeiro Adão? O Adão mesmo, que veio como pecador. O segundo Adão, que a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, é Cristo Jesus. Ok? Para te dar entendimento disso. O segundo Adão é Cristo Jesus. E a palavra fala o quê? Que todos morreram e se tornaram pecadores, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, nos tornamos pecadores, né? E veja bem, assim nós vamos ver o quê? Que realmente Romanos 3, de 10 a 12, nos diz o seguinte. Como está escrito, ou seja, está na palavra de Deus. Romanos 3, 10 a 12. Anota isso e leia depois. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E talvez você fale assim, por que reinou o quê? Até Moisés, no versículo anterior que nós lemos. Porque em Moisés, amados, foram dados as leis. Os 10 mandamentos, e na realidade, são 364 realmente ordenanças que tem no contexto inteiro. Então, você vai ver o quê? Que não é só realmente os 10 mandamentos, por isso até Moisés, porque foi em Moisés
e foram dadas as leis de Deus, ok? Tá? Então vamos voltar aqui, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Ou seja, talvez você diga assim, eu sou bonzinho, faço nada errado. Sou bom pai, sou bom filho, sou bom marido, se você é casado. Talvez você diga exatamente assim. Mas eu quero te dizer o que a palavra de Deus diz. Não há um justo, nem um sequer. E a palavra de Deus continua dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E continua dizendo, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Talvez, amados, o seu entendimento de bem é diferente do entendimento de bem do Pai. Com certeza. Sabe por quê, amados? O mundo hoje jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus falou isso. O mundo jaz no maligno. Nós recebemos muitas influências através daquilo que vemos, ouvimos, falamos, tocamos, cheiramos, vemos. Nós recebemos influência de tudo isso. E o que acontece? Gera, muitas vezes, pensamentos distorcidos, pensamentos que não são de bem. Talvez você diga assim, eu sou bom, eu gostaria que você examinasse. Eu creio que você é adulto e pode te examinar desde a infância. Você sempre foi um filho absolutamente obediente? Você nunca realmente falou mal dos seus pais? Você nunca se rebelou contra eles quando os seus pais lhe disseram um não? Você nunca mentiu aos seus pais? Ou à sua esposa? Ou à sua namorada? Ou ao seu amigo? Ou até ao seu inimigo? Você nunca mentiu? Você nunca brigou na sua vida? Você nunca se exaltou com ninguém? Se irou? E falou que não desvia? Duvido. Será que você alguma vez não pegou algo que não era seu? E ficou consigo? E vou mais. Te pergunto mais. A quantos você desejou o mal? Nunca desejei o mal. Examina o teu coração. Examina o teu coração. A quantos você desejou mal? Bem feito. Você já disse isso? Bem feito. Quando você disse bem feito, é que você se alegrou quando o outro caiu ou se machucou. Isso não é bem aos olhos de Deus. Quando que você, alguém ao ter te ferido, você fala assim, quero encontrar com essa pessoa. Quero encontrar e vou dar o troco. E vou mais fundo. Quantas vezes você olhou para uma pessoa e disse, tomara que morra? Sério, né? Eu sou bom. Eu sou justo. Amados, nosso conceito de justiça e bondade é tão ínfimo diante do que Deus pensa. Por isso que Deus fala, não há um justo, nenhum sequer. Quantas vezes você foi egoísta? Quantas vezes você reteve alguma coisa de alguém? Você nunca
o que quis distribuir seus brinquedos? Pensa. Todos nós, amados, somos injustos e pecadores. E a palavra de Deus continua dizendo, tá? Qual que é a nossa recompensa de termos pecado? Nós vimos o quê? Que lá em Adão e Eva o Senhor disse que a recompensa era a morte. Vamos ver o que nos diz o Novo Testamento, em Romanos 6, 23, diz assim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui, amados, fica claro o tipo de vida e que o Senhor se referiu lá atrás quando deu a palavra a Adão. O Senhor disse que eles morreriam. E aqui o Senhor está mostrando que tipo de morte é? Morte eterna. Mas nós temos como mudar isso? Temos. Graças a Deus, temos, né? A palavra do Senhor continua nos dizendo, em Romanos 5,16, amados, diz assim: o dom não é como a ofensa, o dom não é como a ofensa de um só que pecou. Está se referindo a Adão. O juízo veio de uma só ofensa, porque Adão e Eva pecaram e os seus descendentes herdaram isso, porque nascemos em pecado. E a palavra de Deus continua. Na verdade, para a condenação é que houve esse pecado. Para que nós fôssemos condenados, o que? A morte eterna. Mas presta atenção. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Que é isso? Está nos falando de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio sem pecado algum. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Nasceu de mulher, sem pecado. Viveu sem pecado. Por isso que a palavra de Deus fala. E quando aconteceu, amados, talvez você tenha já visto isso, ouvido pregar sobre isso. Na última Santa Ceia que Jesus o quê? Fez com seus discípulos. Quando ele disse aos seus discípulos o seguinte, que um entre eles o trairia. E João lhe perguntou, sou eu porventura, Senhor? Ele disse, não, é aquele que mete a mão, o quê? Mete a mão junto comigo. Onde isso? Para pegar o pão. E Judas fez isso, amados. Judas estendeu a mão para pegar o pão. Quando ele fez isso, o Senhor olhou bem para ele e disse para ele, o que tens para fazer? Faze-o depressa. Você vai dizer, o que é isso? O que é isso? Ele sabia que Judas Iscariotes estava ali o quê? Por um propósito do inferno. Ele estava ali o quê? Vestido da mesma veste da serpente com Adão. E o que acontece? Como Jesus não tinha pecado, amados, Satanás não podia tocar nele, em Cristo Jesus. Porque é pelo pecado que nós morremos, acabamos de ver. Então, o que aconteceu? Jesus disse, vai, eu te dou ordem para me tocar. E quando tomaram a ceia, a última ceia de Jesus, com seus discípulos, o Senhor pegou todos os nossos pecados, de toda a humanidade, todas as doenças,
todos os medos, todas as traições, todas as injustiças, todas as dores. Jesus tomou sobre si naquela circunstância. Trocou de lugar com o homem. Por isso que ele deu ordem para Satanás e disse: faze o que tem que fazer. O que Judas foi fazer? Foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Por isso que conseguiram prender a Cristo Jesus, feri-lo e matá-lo. Porque ele se vestiu com o nosso pecado. E aquilo que a palavra de Deus diz assim: dom gratuito. De muitas ofensas, ofensas da humanidade inteira, para que nós fôssemos justificados. Nós só somos justificados, amados, quando nós cremos em Cristo Jesus e aceitamos esse sacrifício dele por nós. É aí que nós somos justificados. O que é ser justificado? Sermos reconciliados com Deus. Recebermos o seu Espírito Santo. E temos comunhão com o Pai. Sabe, amados, esse é o Deus que você precisa conhecer. Um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus eternamente responsável pelo que ele criou. Um Deus que não se deixou intimidar pelo pecado do homem, mas que providenciou algo para restaurar o homem. Em João 3,16, uma passagem muito conhecida, a palavra de Deus nos diz, talvez você conheça, até já tenha citado esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continua dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Esse é o propósito de Deus. Desde a queda de Adão, desde que Adão falhou, o propósito de Deus é redimir o homem, restaurar a comunhão. E para isso nos enviou Cristo Jesus. E nós vamos ver, né? A palavra de Deus nos diz assim, por que só Jesus? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Sinto muito ter que te dizer. Jesus mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus não disse, eu sou um caminho, eu sou o caminho, indicando que só tem um caminho. E a palavra de Deus em João 3,33 diz assim, aquele que aceitou o seu testemunho, testemunho de Jesus, confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito, que Espírito aqui? O Espírito Santo, sem medida. Amados, lembra que nós começamos dizendo e perguntando, quem é Deus para você? Você conhece a Deus? Pois bem, aqui está a resposta.
O Senhor diz: aquele que aceitou o testemunho de Jesus é que confirmou que Deus é verdadeiro. Quando nós entendemos por que Cristo Jesus veio e o sacrifício dele naquela cruz, amados, o que acontece? Quando nós fazemos uma oração e pedimos para Jesus realmente ser o nosso Senhor, nosso transformador, nosso Redentor, nosso Pastor, nosso Senhor. O que acontece conosco? Mas é uma simples oração. É uma simples oração. Mas que muda as nossas vidas. Nós recebemos em Cristo Jesus o sol. O que é o sol? Deus. Nós recebemos Deus com sua luz e o seu calor. Ou seja, nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E é muito interessante, eu quero que você guarde esse versículo, anota aí. 1 Timóteo diz assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sabe? E a palavra de Deus nesse versículo ainda continua dizendo assim: o qual deu-se a si mesmo em resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Uma das coisas que eu costumo ensinar, para que você entenda isso. Imagina uma grande montanha, uma montanha altíssima, que você olha para cima, parece que o pico da montanha está tocando as nuvens. Imagina que lá esteja Deus. E você aqui embaixo no pé da montanha. Um mosquitinho aqui embaixo. Só que você olha para cima e quer chegar a Deus. Como que você faz para subir até o topo da montanha? Eu vou te dizer. Temos a montanha. E desde o pé da montanha até o mais alto dela, eu tenho uma cruz. A cruz, amados, nos permite alcançar a Deus, o único mediador. O que é mediador? Aquele que faz o meio de campo. Aquele que te leva. Jesus Cristo de Nazaré. A cruz, amados, nos leva a Cristo Jesus. Eu quero realmente ponderar contigo e fazer uma segunda oração com você. A palavra de Deus também nos diz que ninguém diz que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando na sua vida nesse instante. E a palavra de Deus lá em 1 João 4, 1 João, lá no final da Bíblia, de trás para frente, né? 1 João, carta de João, 4:2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, meu amado, minha amada, que me ouve. Você pode crer que Jesus Cristo desceu da glória? A palavra de Deus em Filipenses fala que ele despiu-se da sua glória para se tornar homem como cada um de nós. E a palavra de Deus ainda em Filipenses nos diz assim, que ele foi obediente até a morte de cruz. Você pode crer
que Cristo Jesus, dentro desse propósito maravilhoso de Deus, veio à Terra como homem, como cada um de nós, que seus pés pisaram na terra, que Ele nos deixou um legado de ensino, que Ele morreu por você naquela cruz e por mim, que na última Santa Ceia Ele pegou todo o seu pecado, Ele pegou o pecado seu, meu, de todos da humanidade e colocou sobre si. Sabe, amados, a palavra de Deus, em Romanos 4:25, diz assim: Ele foi entregue, Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Morreu. Mas escuta o resto do versículo. E ressuscitou para a nossa justificação. Para que nós fôssemos justificados. Lá no Velho Testamento, eles sacrificavam animais, amados, para cobrir os pecados. Por isso, o Senhor disse: não, não, não. Matavam tantos animais que o Senhor não se agradou daquilo. Sabe por que o Senhor não se agradava? Porque o homem não conseguia mudar. Cada vez ele oferecia um animal porque ele continuava pecando. Mas agora, por que Jesus é o mediador, amados? Eu disse o seguinte: quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos o Pai e o Espírito Santo de Deus. Aí nós começamos a entender a palavra, o Espírito Santo de Deus começa a agir em nós, porque a palavra fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. E você começa a entrar naquilo que nós chamamos de um processo de justificação. Nossos pecados não foram mais cobertos com o sangue de Jesus. Pelo contrário, quando o sangue de Jesus veio sobre nós, remove os nossos pecados. Essa é a diferença. Remove. E a palavra de Deus nos diz assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Pois eu serei misericordioso para com vossas iniquidades, e de seus pecados, e de suas iniquidades, não me lembrarei mais. Essa é a diferença, amados, do Velho Testamento. Ai, Deus não vai se lembrar realmente o que dos meus pecados. Por que eu vou sofrer as consequências se eu fiz um ato e uma escolha tão errada? Porque é com consequência. E eu quero te dizer, as consequências precisam vir. Sabe por quê? Para te tornar responsável pelas minhas escolhas. E a palavra de Deus nos fala, e você vai dizer assim: meu Deus, eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, amados. E você vai dizer: e daí é tão difícil? Eu quero te dizer, é muito simples. Vou te perguntar de novo, você crê que Cristo Jesus veio como homem e em carne? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? E Ele ressurgiu para que você fosse justificado? Então eu tenho uma resposta para você muito simples. Romanos 10, 8 a 10 diz assim: Mas que diz a palavra? A palavra de Deus, né, aqui no caso, está junto de ti. Está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que é isso? A palavra de Deus que o Espírito Santo embala e leva para você.
E continua dizendo: se com a tua boca confessares a Cristo Jesus como Senhor. Senhor do quê? Senhor da sua vida. O Senhor que te resgata. O Senhor que te leva o quê? Junto à comunhão do Pai. O Senhor que transforma a sua vida e a minha vida. O Senhor que faz com que minha falsa bondade se transforme numa bondade genuína. E a palavra continua dizendo, a palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que eu prego para você, que nós pregamos. E olha que simples, se com a tua boca confessares a Cristo Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha que simples. Eu quero te dizer, meu amado, que a palavra de Deus diz aí, pois com o coração se crê para a justiça, para que nós sejamos justificados. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Muito simples. Se você entendeu tudo isso, se você pode crer num Deus de planos e propósitos, eu quero te dizer que você é muito amado de Deus. Eu quero te dizer que Deus não está ausente e que Deus não te notou. Talvez você esteja num momento de grande dor. Talvez você esteja num momento de solidão. Talvez você esteja num momento e esteja pensando, não há mais saída. Eu quero te dizer que em Deus há saída. Eu quero te dizer, a palavra de Deus diz assim, que os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra, procurando os fortes. Eu quero te dizer, meu amado, você vai dizer assim para mim, mas eu estou tão fraco. Pois é. É o fraco que o Senhor torna forte, meu amado, minha amada. Eu quero dizer que o propósito de Deus é que você esteja junto dele, que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Senhor, para que você aprenda a andar nos caminhos do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus falou contigo nesse momento. E eu quero te convidar, se você ainda não fez uma oração, pedindo que Jesus entre na sua vida, eu te convido, fica de pé aí, onde você está, e repita comigo essa oração. Se você tiver com outras pessoas, ou se você estiver afastado da presença de Deus, talvez você já teve comunhão com o Senhor, você já soube o quanto Ele te ama, e você saiu da presença do Senhor. Eu quero te convidar, meu amado, minha amada, a se reconciliar com Deus, a reconhecer que os teus caminhos não foram bons. Reconhecer, amado, que nós não somos justos sem Cristo Jesus. Eu te convido, em nome de Jesus, a fazer essa oração comigo, nesse momento. Aqueles que nunca conheceram a Cristo Jesus da forma como eu lhes apresentei. Podem repetir comigo, em nome de Jesus? Fecha os teus olhos.
Eu vou fazer uma oração. Você repita aí. Pai, em nome de Jesus, eu entendi, Senhor, que o Senhor é um Deus de planos e propósitos. Eu entendi que o Senhor me ama. Eu entendi que o Senhor providenciou Cristo Jesus para morrer no meu lugar, para que eu fosse justificado de todos os meus pecados. Pai, eu creio mesmo que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, desceu da glória, habitou na terra como homem, veio em carne, morreu pelos meus pecados, pelas minhas enfermidades, pelas minhas dores e pelas minhas maldições. E creio que Ele ressuscitou dos mortos e vivo está. E Ele intercede por mim, junto ao Pai, nesse instante. Pai, eu reconheço que eu andei por caminhos que não eram bons, que não me levaram à Tua presença. Pai, eu te peço perdão, em nome de Jesus Cristo. Te peço perdão, Senhor, se busquei outros deuses, se andei segundo a minha própria vontade, o meu próprio entendimento. Senhor, lava-me no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Me purifica de todo o pecado. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida nessa noite. Senhor, eu recebo Cristo Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E recebo o Pai e o Espírito Santo que habita em mim. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você já conheceu ao Senhor, se você se desviou dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer, meu amado, talvez você tenha feito uma aliança com o Senhor na sua meninice ou na sua adolescência ou início da sua vida adulta e se desviou. A palavra de Deus fala que o Senhor não anula a sua aliança. Eu quero te dizer que Jesus não te esqueceu. Que o Senhor continua te buscando. Que o Senhor te conhece. E que o Senhor quer de volta você na presença dEle. Você que está nessa situação, eu realmente gostaria de orar por você. Que você possa se arrepender, meu amado, minha amada, dos seus caminhos. Que você se arrependa de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E entre de novo no projeto de Deus para a tua vida. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Talvez você já tenha pensado em desistir de tudo. Eu quero te dizer, não desista, porque Deus não desistiu de você. Vamos orar, queridos. Eu te convido agora a voltar para a presença do Altíssimo. Em nome de Jesus, eu quero orar por ti. Querido Deus e Pai,
Grande é a tua glória, o teu poder e a tua majestade para todo sempre. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa vida que o Senhor olha e que o Senhor conhece. Senhor, e com quem o Senhor fez uma aliança lá atrás. Pai, a tua palavra fala que o Senhor não revoga, o Senhor não anula a sua aliança. E que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu dessa vida, ó Pai. Muito obrigado que ela possa sentir, Senhor Deus, o teu amor nesse instante. E como nos diz a tua palavra, que sejam constrangidos a buscarem a tua face. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando a comunhão, ó Pai querido, perdoando esses pecados, ó Pai, e trazendo de novo a comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, que essa vida seja abençoada, que ela seja restaurada pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Restaura, Senhor, essa vida, pelo poder da tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar mais uma vez por todos, ok? Que o amor de Deus seja derramado em todas as vidas. Querido Deus, obrigado, ó Pai. Obrigada por esses momentos, Senhor Deus, onde a tua palavra é liberada e com certeza o teu Santo Espírito fez e fará grandes coisas. Eu quero te louvar e abençoar esse lar, essa família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Pai querido, aqueles que estão com dificuldades, ó Pai, dificuldades no seu lar, de relacionamento, Pai, que o Senhor possa intervir nisso em nome de Jesus, quebrantando os corações, levando o Senhor Deus a perdoar uns aos outros em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Coloca, Senhor, fome e sede da tua palavra em cada coração. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Senhor sonde cada coração. Senhor Deus, aqueles que foram feridos por palavras duras, ó Pai. Feridos por palavras duras. Aquele que foi ferido, Senhor Deus, pelo seu chefe. Senhor amado, em nome de Jesus, e que se sentiu com a sua vida lá embaixo. Pai, o Senhor é restaurador, ó Pai, em nome de Jesus. O homem pode não dar valor, mas o Senhor dá valor. Pai querido, em nome de Jesus, levanta essa vida pelo teu poder, ó Pai. Levanta essa vida pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Aquela mulher que está chorando pelas drogas que seu filho tem usado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre, Senhor. Envie, em nome de Jesus, alguém especial para tirar esse jovem dessas drogas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, aqueles que estão com filhos, parentes, como que encurralados dentro de um quarto, portadores de depressão. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que liberta, Senhor Deus, de todo medo, de toda insegurança, de toda baixa autoestima. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, que a luz de Cristo entre esses lugares, Senhor, e ilumine essas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão enfermos nesse instante. Pai querido, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito. Senhor, o Senhor Jesus deu uma palavra ao centurião, a filha, se dirigindo à filha do centurião. E aquela menina, Senhor, reviveu. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito vai onde nós não podemos ir. E que Teu Espírito agora toque vidas, ó Pai. Toque as vidas e pelo poder do Teu santo nome. Sejam curadas, sejam curadas, sejam curadas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor fará.
e queremos abençoar cada lar e cada família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te deixar aqui uma bênção, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando com você, amado, em nome de Jesus. Amém?